e hoje estou aqui na vice-presidência do CREA e no exercício da presidência, que nós estamos num período aí um período eleitoral. O nosso presidente, ele desincompatibilizou em fevereiro, né, que nós tínhamos a eleição do sistema Confea, CREA, Mútua, agendada aí para 3 de junho, ela foi postergada para 15 de julho e agora está definida a data para 1º de outubro. Isso em função, né, dessa pandemia, e a gente foi caminhando, né, todo o sistema, uma eleição federal, né? Então, ela está programada para acontecer 1º de outubro. Então, nesse período, eu estou aí no exercício da presidência. E a gente vai bater um papo hoje aí um pouquinho, falando do sistema, né? Oportunidade para a gente conversar, e espero que vocês aí fiquem bastante bem à vontade, né? Para a gente poder trocar algumas experiências, compartilhar algumas experiências, né? Sugestões. Então, acho que tudo é oportuno aí para a gente, nesses 60 minutos aí, a gente ficar aqui conversando um pouco. Do meu lado aqui está a nossa amiga aí, Tainá, que eu vou deixar ela fazer a apresentação, né, colega nossa aí também. Oi, pessoal, vocês estão conseguindo nos ver? Tudo certinho? Positivo. Bom, eu vou me apresentar e aí depois a gente vai abrir uma tela aqui para vocês acompanharem alguns assuntos que a gente vai estar abordando. Eu sou Tainá Prando, como o Edílio falou, né? Atualmente eu estou como presidente do CREA Minas Júnior. A gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o CREA, sobre o que é o CREA Júnior, né? Por que é importante ter o registro profissional, por que é uma RT, como que funciona a atividade de fiscalização do CREA. A gente trouxe um conteúdo bem bacana, e aí, à medida da apresentação, a gente vai trazendo sistemas relevantes e vocês vão podendo acompanhar, tirar as dúvidas, né? Fiquem à vontade. Eu vou compartilhar a tela aqui, aí vocês só dêem um ok, está tudo certinho. Já apareceu aqui, já, tá? Já apareceu, tá, né? Vocês conseguem ver a gente quando a gente compartilha a tela? Não, a sua foto desapareceu lá. Tá. Mas não tem problema, vocês já viram, viram a beleza aqui, então tá. E aproveitando aí também o seguinte, né, gente? O Léo está aí conosco, participando. O Léo, até dezembro do ano passado, ele estava aí também na vice-presidência do CREA, então, né, nosso parceiro aí, né, com vocês aí, com a gente aqui no CREA, e vai nos ajudar aí a passar um pouco dessa vivência aí do sistema para vocês. Okay? Continua como conselheiro, né, Edílio? Continua como conselheiro. Continua como conselheiro. Né? Então, tá junto com a gente no sistema aí. Pode passar? Então, aí, para a gente falar um pouco, né, do sistema aí, do Confea, né, do CREA, da Mútua e a Caixa de Assistência. Então, a gente vai começar aí a falar pelo Confea. O Confea é um órgão público, né, de administração indireta, e é uma autarquia federal e de uma abrangência nacional. Ou seja, nós temos 28 CREAs, que são os CREAs estaduais, ligados aí ao sistema Confea. Então, a principal, né, objetivo do Confea aí é essa instância máxima aí na regulamentação do exercício profissional dos engenheiros. Então, ele zela pela ética profissional da engenharia, da agronomia, da geociência, e faz todo esse trabalho aí de reconhecimento, né, e de toda a profissão dos engenheiros. Então, das nossas cargas horárias aí da engenharia, da regulamentação da profissão. Então, o Confea, ele regulamenta toda esse exercício profissional. Como que ele regulamenta isso? Regulamenta através dos CREAs, que são os órgãos aí estaduais. Então, da mesma forma como uma autarquia aí federal, mas com abrangência aí
em cada estado. Então, todo esse trabalho dos CREAs, Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, ele faz essa regulamentação aí através do CONFEA. E o papel do CREA é um papel de fiscalização do exercício e atividade das áreas da engenharia, da agronomia e da geociência. Então, às vezes, as pessoas, né, têm o conselho, né, o CREA, como simplesmente um órgão de arrecadação, mas é importante a gente, nesse bate-papo aqui, mostrar para vocês a importância do conselho, né, de fazer uma fiscalização através do exercício da atividade da engenharia, de proteção à sociedade, e isso, a cada dia mais, a gente vem fortalecendo isso, e cada um dos engenheiros é um fiscal. Né? A gente não pode entender assim, que o CREA é só o CREA que fiscaliza, só o CREA que tem que levantar as situações que às vezes a gente encontra fora do padrão, né? Ou do que a gente vê alguma coisa em desconformidade aí com o que a gente gostaria que fosse da engenharia. E não, esse papel é de todos nós que somos aí engenheiros, que estamos aí registrados no Conselho. Então, esse papel do CREA é um papel de toda a sociedade. Então, os colegas aí da engenharia, seja qual engenharia for, ele percebe alguma normalidade dentro de uma cidade, dentro de uma obra, dentro de uma construção civil, dentro de uma empresa, ele tem o papel de comunicar isso, ou então de informar isso para o conselho. E como que isso é feito? De uma forma bem simples e objetiva. Seja através de uma denúncia, seja através de uma informação, seja através de uma foto, né? E o CREA tem todo esse sistema aí de comunicação aí com a sociedade, com os profissionais, né? Quando você entra lá no site do CREA, você encontra toda essa forma aí de estar fazendo esse registro, essa comunicação, e a gente pode cada vez mais, né, estar participando desse processo. Porque fazendo isso, a gente está contribuindo com a nossa profissão, com o zelo pela nossa profissão, né? Porque é através daí que a gente está protegendo, né, essa fronteira aí da engenharia, fortalecendo cada vez mais o papel do profissional, a qualificação e o valor da engenharia. Então, é importante a gente, né, perceber o CREA não como um órgão arrecadador, né? Isso é papel nosso, através do quê? Da fiscalização, do zelo aí pela ética profissional, né? Através do registro aí das entidades de ensino, através das associações, né? Através do registro profissional, porque isso, em qualquer obra, em qualquer empresa, né? Nós temos todos esses registros, toda essa forma de fazer uma varredura aí no sistema, né? E no profissional. Certo? Então, é importante essa percepção aí, né? Dos nossos futuros engenheiros, daqueles engenheiros que não participam aí do conselho, né? Desse registro e desse zelo aí pela profissão e pela proteção da sociedade. O CREA também registra as tabelas de honorários elaboradas pelas entidades profissionais. Então, a gente vai falar mais na frente aí o papel aí da fiscalização, da RT, que é a responsabilidade técnica do profissional. Mas antes de falar nisso, a gente gostaria também de comentar um pouco sobre a mútua e a caixa de assistência. Talvez, né, poucos engenheiros conhecem aí a mútua, né? E a caixa de assistência. A mútua é uma entidade privada sem fins lucrativos e é uma instituição de benefícios sociais, previdenciários e assistência para seus associados. Ou seja, qualquer engenheiro que tem o registro no conselho, ele pode ser sócio da mútua.
né? E ela tem uma série de benefícios que ajuda muito o profissional, não só na sua atividade do dia a dia, como nos seus benefícios aí sociais, através de plano de saúde, benefícios de empréstimo, benefícios de credenciamentos. Então, a mútua, ela traz todos esses benefícios. Então, aquelas pessoas, por exemplo, como autônomo e outras que trabalham em empresas que, às vezes, não têm uma previdência privada, a mútua está aí para a gente usufruir disso, né? Então, eu gostaria que vocês, aqueles que não conhecem, né? Talvez uma outra oportunidade, a gente poderia, né, Léo, a gente ter essa oportunidade aí de mostrar e trazer alguém da mútua para falar um pouco mais, né, dessa caixa de assistência. Porque o engenheiro, durante a formação, é importante que ele conheça e, após a sua graduação, ele ser um sócio aí da mútua, como nós aí que participamos aí do conselho, somos sócios aí da caixa de assistência. Edílio, só complementando aí, né? Ô, Alessandro, já fica aí o desafio do Edílio aí, já vamos arrumar uma data. A mútua é fantástico, tá, gente? Quem não conhece a mútua deveria conhecer, vamos proporcionar isso. Tem previdência privada, tem plano de saúde, tem uma rede de empréstimos com taxas diferenciadas para empreendedor, para compra de carro, para compra de lote, para energia fotovoltaica, enfim. Vale o convite, Edílio foi muito feliz nessa lembrança. Show de bola. Alessandro, tá o desafio aí, irmão. Tá aí, arrumar a data para a gente falar da mútua. Vamos sim. Porque é muito legal, né? Assim, ela, não vou falar que ela ampara, mas ela dá um suporte para o profissional, né? Então, às vezes, porque todo início nós sabemos que é difícil, né? Tanto para você encaixar no mercado de trabalho, como para você começar uma empresa, né? Então, é importante conhecer esses benefícios que a mútua tem e a gente poder divulgar mais isso aí, né? E a gente falando um pouco das associações, clubes, institutos, sociedades, são entidades privadas, sem fins lucrativos também, que congregam né, os profissionais da região ou área de atuação. E aí eu gostaria né, como a gente está fazendo esse bate-papo aí com os nossos colegas aí do Vale do Aço, nós temos o Vale do Aço, por exemplo, que é a CEAVA, Associação dos Engenheiros, né, Agrônomos do Vale do Aço. É uma associação que ela já permeia aí por muito tempo, né? Então, há mais de 20 anos aí na região, e de 2015 para cá, nós entramos aí na CEAVA, né? Eu na presidência, agora eu estou afastado um pouco, mas Léo participa, outros colegas aí, engenheiros participam, da Uzi Minas, né? E a gente tenta alavancar essa associação de engenheiros. Por quê? Porque é através da associação dos engenheiros que a gente consegue buscar aí um apoio do CREA, um apoio da mútua, porque o CREA, como entidade, como autarquia federal, ele não pode estar promovendo algumas coisas em relação aí às nossas escolas, às nossas universidades. E aí a gente tem feito uma parceria aí, já tem 2 anos que a gente vem fazendo aí a Semana de Engenharia, com a parceria aí com o Pitágoras, com o Unileste, com a Única, e a gente precisa de fortalecer isso mais. Então, cada vez mais nós precisamos de estar mais junto, né? Conselho, universidades, associações, para a gente poder usufruir daquilo que a gente, às vezes, não conhece que tem como oportunidade. Então, é através das entidades que a gente consegue esses chamamentos públicos. Né? Nós estamos com um chamamento público aí para 2020, por exemplo, né? da Semana da Engenharia, que estava tudo já planejado para a gente realizar em março. Mas, em função da pandemia, nós postergamos. Provavelmente a gente vai achar uma data aí de outubro. Fugiu aqui a data que já está programada. Talvez a gente vai fazer isso também de uma forma virtual. Mas que 2021 a gente tem um chamamento mais forte ainda para a gente promover. Então, a gente precisa, né?
aproveitando isso aí, né, Alessandro, essa oportunidade que você está dando para a gente conversar com vocês, que as universidades mostrem para nós também qual que é o interesse delas, o que a gente precisa levar, que tipo de apoio que a gente pode, através das associações e através do chamamento público, que a gente possa estar levando aí para os nossos alunos, para os nossos professores, né, esse apoio, seja de curso, seja de palestras, né, seja de semana de engenharia. Então, esse é o entrosamento que a gente tem que fazer, estreitar mais, que às vezes a gente acha que está muito longe, né? Pô, é difícil demais de falar com o presidente do CREA, com o presidente do CONFER, não é nada. É tudo gente simples aí que está junto com vocês e que a gente tem essa liberdade de estar aí próximo. Então, precisou de alguma coisa, se o CREA não pode, né, apoiar, vamos através da associação, como é que a gente pode fazer? Seja através de clubes, da sociedade, do próprio sindicato, né? O SENGE é o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, que a gente pode estar também buscando alguma parceria para a gente estimular cada vez mais. Porque o que nós queremos, através disso, é o quê? É estimular o aprimoramento do profissional, é defender os interesses da sociedade, é levar, né, o envolvimento maior das nossas universidades, né? Que tipo de curso que nós precisamos de levar e alavancar mais na nossa região, para as próprias empresas, né? Nós estamos buscando hoje engenharia, a energia fotovoltaica, né? O aprimoramento aí das nossas empresas aí da região. Então, isso que a gente precisa de fazer para contribuir mais com a sociedade, seja através da FIENG, seja através das universidades, seja através das empresas. E hoje a gente tem um canal aí muito aberto que a gente pode fazer e fortalecer cada vez mais, né? A gente está conversando aqui com vocês aí do Vale do Aço, então a gente talvez não conheça a força que nós temos e que a gente precisa de fortalecer cada vez mais isso na nossa região. Então, é uma oportunidade da gente estar conversando com vocês e de estar mostrando isso. E abrindo esse canal. Que talvez esse bate-papo aqui que nós hoje estamos fazendo aqui seja o início aí da gente estreitar cada vez mais isso aí. E eu, no exercício aqui da presidência do CREA, e como presidente afastado aí da associação nesse período que eu estou aqui, e como diretor também do SENGE, né, a gente estreitar esse canal aí. Né? E posso falar aqui também, né, Léo? Sou suplente aí no Conselho aí de Administração da Minas. Então, a gente está aí permeando em todos os meios aí, né? Volta um pouquinho aqui. Permeando aí nesse meio aí para a gente poder tá junto com vocês aí. E aqui só mostrando um pouco, né, como é que a gente está no estado de Minas. Hoje são 853 municípios que o CREA está presente, seja através de inspetoria, seja através de escritórios, né? Que nós temos aí 80 unidades de atendimentos aí em todo o estado, 64 inspetorias e 16 escritórios de representação, com um total aí de mais de 300 funcionários, né? Funcionários efetivos, 240, funcionários efetivos fiscais, 92. E estão tentando, né, estar presente aí em todos os nossos municípios aí do estado de Minas. E nós temos procurado, né, através do CREA e das prefeituras, aproximar e mostrar a importância do CREA aí para os prefeitos, para os municípios, seja de parceria, mostrando qual a importância das obras públicas, o que as prefeituras têm que estar exigindo, mostrando, né, fazendo o papel dos engenheiros, mostrando o papel dos engenheiros aí na participação aí
do município, né? A gente, às vezes, acha assim, não, engenheiro não tem que participar da política. Não, nós temos que cada vez mais participar, sim. Através do Conselho do Meio Ambiente, do Conselho dos municípios, né? Tá presente aí nas prefeituras, mais próximo do prefeito, mostrando qual que é o papel da fiscalização e do CREA, porque quando ele abre uma obra pública, o que ele tem que exigir das empresas, e a gente está aí para cada vez mais estreitar isso. Aí mostrando um pouco, né, falando um pouco da fiscalização, do benefício para a sociedade, é através da fiscalização que o CREA promove essa proteção e o bem-estar social e o equilíbrio ambiental. Por quê? Cada obra que nós temos que estar junto. Nós temos que estar verificando, né, toda a regulamentação, porque amanhã depois acontece alguma coisa, nós vamos verificar, né, a regulamentação daquela obra, o registro, a fiscalização do profissional, e vocês têm exemplo aí disso constantemente aí nas mídias, né? Não vou ficar citando aqui exemplos, né, por questão também de ética, mas vocês viram aí alguns acidentes, algumas coisas que aconteceram em empresas, por exemplo, de bebidas, em empresas de construção civil, né? Na própria região nossa aí, o que aconteceu, né, nas Minas, eu era inclusive o gerente de segurança do trabalho, na época que nós tivemos aquele exemplo do gasômetro, né? E, felizmente, os Minas é uma empresa muito preocupada com toda a fiscalização, com todo o registro dos seus profissionais, e a primeira coisa que os órgãos públicos buscam é o CREA, seja Ministério Público, seja Polícia Federal, seja Polícia Civil, seja Meio Ambiente. O primeiro lugar que eles vêm é no CREA, que, olha, eu quero que vocês busquem toda a documentação, o registro da Uzi Minas, dos profissionais da Uzi Minas. Então, por isso que eu volto lá naquele início, mostrando assim, para o profissional, para o engenheiro, né, que ele na universidade, ele conheça o papel do conselho e o que isso traz de benefício para ele. Né? Então, assim, ele é engenheiro, ele formou, ele graduou, ele tem que buscar o conselho para ele fazer o registro, seja do profissional, seja da empresa, porque isso o conselho sustenta ele, né? Regulariza isso. E isso dá suporte e dá o apoio que ele precisa dentro do dia a dia dele de execução de obra, de trabalho nas empresas. Hoje as empresas cada vez mais têm feito isso, né? Nós já deparamos assim, o cara ele participa de um processo, lá na frente quando ele vai seguir o processo, a empresa fala assim, não, o seu CREA, fala, não tem CREA. Não, mas você precisa apresentar a documentação semana que vem ou amanhã. Aí ele vai no CREA e quer que o CREA, né, entrega toda a documentação dele de um dia para o outro. Então, ele não pode buscar isso só na hora que ele precisa. Então, ele tem que perceber isso. Eu estava um dia numa assembleia com os engenheiros e era até do SENG, não sei se o Léo estava presente comigo, que um engenheiro falou assim, mas eu não... Porque eu estava fazendo uma palestra pelo lado do sindicato, e para ser sócio do sindicato ele tem que ser um engenheiro com registro no conselho. Aí ele falou, mas eu não preciso ter CREA para ser engenheiro. Eu falei, não, você não precisa ter CREA para ser engenheiro. Para ser engenheiro você tem que frequentar uma universidade que é registrada no CREA, frequentar os seus 5 anos lá de escola, de graduação. Agora, depois, você precisa de um registro para você mostrar que você é um engenheiro graduado. Aí eu dei um exemplo para ele. Você leva o seu filho num médico que não tem CRM, você entrega um projeto da sua casa, da sua empresa, para um engenheiro civil que não tem CREA? Nós não fazemos isso. A primeira coisa que a gente faz, né, é buscar um profissional, mesma coisa do advogado. Se ele não tem a OAB, ele não é nem um advogado reconhecido, vamos dizer assim, e participar de alguns processos.
da mesma forma. E a gente tem feito esse trabalho fortemente com as empresas, né? Inclusive na nossa região, aí, eu vou falar um pouco específico da nossa região, toda empresa, ela exige que o profissional tenha o CREA, para ele participar de qualquer processo. E cada vez mais nós vamos fortalecer isso. E isso é defesa do profissional, é a defesa da engenharia e uma defesa e proteção para a sociedade. O registro profissional, acabei de falar aí está mostrando um pouco do nosso registro aí, da carteira, do exercício das atividades, né? Regulamentação. E hoje a gente tem trabalhado junto com o CONFEA, né? Eu participei recentemente de uma reunião aí do CONFEA, que é a Confederação, né? Federal aí de Engenharia, Agronomia e Geociência, e a gente está buscando já, né, um registro aí semelhante ao que a gente tem hoje aí da carteira de habilitação, né, profissional, né, que você não vai ter nada físico, tudo via aí online, né? E aí, falando um pouco da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é obrigatório para qualquer serviço profissional, independente da existência de contrato formalizado, né? E isso a gente não fica achando que é só para a questão da engenharia civil, né? É para o profissional, para o contratante, para a sociedade, para as empresas, né? Então, hoje, todo profissional que ele exerce, seja dentro de uma empresa, seja dentro da Peram, Usiminas, Cenibra, e qualquer obra que ele está responsável, né, ele tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica, que isso garante tanto ele como profissional, como para quem está contratando o serviço, e principalmente para a sociedade. Porque a primeira coisa que busca é quem que é o profissional pela obra, né? Quem que é o profissional responsável por essa... E isso aí, vocês como engenheiro, seja como estudante, como já profissional, é um fiscal de todas as obras que nós temos aí. Né? Você passa em frente lá no seu bairro, está tendo uma obra, quem que é o profissional responsável por essa obra? Né? E qualquer um pode ver, você vê uma trinca numa construção e fala, quem que é o profissional por essa obra? Então, o próprio, né, qualquer cidadão, ele pode estar sendo um fiscal de qualquer obra através dessa inspeção de fiscalização diária, né? Então, o que a gente, em pouco tempo aqui, gostaria de estar mostrando para vocês, né? É o papel do conselho, né? O que a gente tem que cada vez mais valorizar, porque isso é uma valorização da engenharia, é uma valorização do profissional, e a gente tem que cada vez mais fortalecer isso. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Tainá vai falar um pouco aqui agora do CREA Júnior também, né? Que vocês, os alunos aí da engenharia, podem estar participando, estar envolvido, né? E desde esse período de graduação já vai conhecendo um pouco mais aí do sistema e quem sabe no futuro, né? Tá participando e tá lá fortalecendo aí os nossos conselhos, porque, né, é aberto, todos podem participar. Quando estiver em Belo Horizonte, vem conhecer onde que fica o conselho, né? E eu gostaria de colocar para vocês assim, nós temos que estreitar mais, diminuir essa distância que às vezes tem do profissional para o conselho, tem do profissional do conselho para as universidades. Então, procurem mais, se quiser conhecer com detalhes. A gente tem aqui vários profissionais e assim, com bastante competência, né? Porque hoje no CREA nós temos câmara de todas as engenharias, câmara de engenharia mecânica, civil, geologia, mineração, engenharia de segurança. Então, todas as nossas engenharias estão bem representadas aqui dentro do CREA, através das câmaras, através das nossas plenárias, através dos nossos conselhos, né? Então, eu gostaria de deixar aí as portas abertas, à disposição aí, né, Alessandro? Agradecer aí pela oportunidade e a gente vai estar com vocês aí até essa meia hora, esses 25 minutos que falta aí. Eu deixei pouco tempo aí para a Tainá, tá bom? Obrigado aí, estão à disposição de vocês aí para qualquer questionamento, e se hoje não tiver tempo, né, tem meu endereço aí, a gente pode estar conversando aí em qualquer momento, ok? Agradeço aí por
me ouvir aí durante esses 35 minutos aí. Muito obrigado. Obrigado, Edílio. Bom, pessoal, agora eu vou começar a apresentar a melhor parte do CREA aqui para vocês. Brincadeiras à parte, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do CREA Júnior. Né? O CREA Júnior, ele é um programa que foi criado dentro do CREA por volta de 20 anos atrás, né? Esse ano a gente está tendo uma comemoração muito especial, a gente tem feito até alguns eventos para comemorar esse marco, né, de 20 anos. Foi o primeiro. Aqui em Minas Gerais nós fomos os pioneiros. E aí o que é isso, né? O que é o CREA Júnior? O CREA Júnior, ele surgiu a partir do momento que alguns estudantes enxergaram a necessidade de estar se aproximando do sistema. Então, assim, muitas vezes dentro da universidade, né? Eu formei agora como engenheira civil, e dentro da universidade nem sempre a gente tem aquele contato com o sistema. E aí a gente fica dependendo muito de um professor ou outro, como de vocês hoje, que está incentivando, né, vocês a estarem se aproximando do sistema Confea-CREA, entendendo como funciona. E aí, dentro dessa vontade toda de aproximar, né, os futuros profissionais dos cursos vinculados ao sistema Confea-CREA, que é engenharia, agronomia, geociências, os tecnólogos, os técnicos em segurança do trabalho, dentro desse espaço, né, surgiu essa necessidade aí da gente estar se aproximando, e foi aí que foi criado o CREA Júnior. Então, ele veio para ser um espaço de desenvolvimento acadêmico, de valorização profissional e de formação de jovens lideranças. No início, era só para o pessoal entender, tipo, o que é o CREA, o que é o Confea, o que é a mútua, né? Qual o papel deles, o que eles fazem, porque quando a gente forma, a gente precisa se registrar, como muito bem o Edílio colocou, né? Ter o registro para a gente dizer, olha, eu tenho competência para estar exercendo essa determinada atividade, né? Ou eu estudei para isso, eu posso estar tendo essa atribuição profissional e estar exercendo esse determinado tipo de serviço, né, ou obras, se for o caso. E aí, dentro desse contexto, né, de mostrar o que era o registro, o que era RT, né, o que era o sistema, o CREA Júnior, ele tomou uma proporção muito grande, né, e aí veio a surgir do modo como está hoje. E eu vou apresentar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade para interromper, que a gente vai conversando, né? Então, a missão dele é promover a valorização profissional, difundir informações acerca do sistema Confea-CREA e formar jovens lideranças. E aí, o que a gente percebeu, né? Que dentro da universidade, a gente forma, muitas vezes, não entende a importância do CREA, né? Então, a gente está lá dentro e muitas vezes a gente forma, o CREA é só um órgão arrecadador para estar cobrando anuidade, o que eu estou ganhando com isso? Né? E aí a gente começa a desmistificar isso e mostrar para o futuro profissional que o CREA é muito importante, que quem constrói o CREA somos nós mesmos, né? Então, assim, quando a gente tira uma anotação de responsabilidade técnica ou se registra, a gente está resguardando ali de que a gente tem o direito de estar exercendo aquela profissão, né? O CREA, ele vai chegar e falar assim, olha, você pode porque você estudou para isso. E aí, quando chega um leigo, né, que vai e começa, vou dizer na minha área, né, construir sem ter habilitação para aquilo, o CREA vai chegar e vai fiscalizar, e vai dizer, olha, você não pode fazer isso porque você não estudou para isso, né? E se não existir o CREA, quem é que vai fazer isso? A gente precisa ter um órgão de controle e fiscalização, né, que no caso é o CREA. E a mesma coisa para as empresas, né? Quando uma empresa ela é registrada no CREA, você está assegurando que ela tem um responsável técnico, alguém competente, para estar exercendo aquele determinado tipo de atividade que está descrito lá no CNAE dela. E aí, o CREA Júnior aqui em Minas Gerais, né? Eu vou apresentar para vocês depois, mas ele já está em 56 municípios, nós temos, inclusive, na região do Vale do Aço, em Patinga, né? Mas antes de dar um panorama para vocês de Minas Gerais, eu vou falar do Brasil. A gente está em 17 estados, então ele surgiu como uma sementinha aqui em Minas Gerais, se propagou. Hoje a gente está em mais de 126, temos mais de 126 núcleos, né? Que são as instâncias municipais, 370 instituições de ensino, mais de 1.500 membros ativos, e mais de 80 mil membros corporativos, que a gente chama de pessoas que participam das atividades do CREA Júnior, né? Hoje esse é o nosso time,
em âmbito estadual. Então, a gente tem toda uma estrutura dentro do programa que se configura, né, na presidência, assessoria da presidência, as diretorias, as superintendências regionais. Aqui a gente tem a superintendente regional do Vale do Aço, que é a Sueli, que atualmente está representando a região de vocês. O Blender, ele é diretor financeiro, inclusive ele é de Patinga, né? Talvez vocês já o conheçam aí, de alguma palestra que ele já deu. Deixa eu só aproveitar aqui, não posso fazer propaganda não, mas o Blender é inclusive um candidato nosso aí na chefe aí da inspetoria de Patinga, né? Então, a gente está exatamente através disso que a Tainá está fazendo aí, falando, né? Do CREA Júnior e as pessoas que vão entrando no sistema, que para, né, cada vez mais a gente manter esse sistema aí perene, que nós vamos passando, né? Então, as pessoas, os novos jovens engenheiros aí, jovens profissionais engenheiros, né, vão assumindo esses cargos aí. E a ideia, né, do programa era justamente essa, de inserir esses jovens profissionais no sistema, de forma com que a gente conseguisse, né, incentivar a participação, porque, assim, o sistema Confea-CREA, ele é composto por profissionais. Então, se a gente forma, né, e não se interessa em estar participando, não se associa a uma entidade de classe, né, a gente nunca vai participar da tomada de decisão. Então, é muito fácil criticar, questionar e não fazer nada para mudar isso. E aí, a importância do CREA Júnior é justamente essa, de começar a inserir esse futuro profissional dentro do sistema. E, assim, a gente tem uma atuação muito ampla em Minas Gerais, essas são as cidades onde a gente, né, está atualmente, vocês podem perceber, são 56 municípios, aí na regional Vale do Aço, a gente está em Caratinga, Ipatinga, Itabira, João Monlevade, inclusive eu estudei em João Monlevade. São 56 núcleos, né, como eu disse, mais de 700 membros dirigentes, mais de 38 mil pessoas alcançadas só esse ano, né, e mais de 115 instituições de ensino onde nós estamos presentes. Então, assim, Tainá, por que é importante participar do CREA Júnior? Olha, lá dentro do programa, a gente tem a oportunidade de fazer o network, né, de conhecer as diversas lideranças que hoje estão atuando dentro do sistema, mas, sobretudo, é um espaço para o desenvolvimento, né, enquanto futuro profissional. Ali o programa ele é sem fins lucrativos, é um programa voluntariado, né, nós somos formados por membros colaboradores, e cada núcleo desse aqui, ele tem, né, uma representação na instância municipal. E aí, quando a gente vai para a instância municipal, então, por exemplo, lá no núcleo de Patinga, a gente tem uma coordenação geral, uma coordenação de documentos, financeiros, gestão de pessoas, comunicação e marketing, projetos e eventos, e essas duas aqui são opcionais. Então, a gente tem essa estrutura dentro de Patinga, fora toda aquela estrutura que eu comentei de diretoria, superintendência, que essa é uma estrutura estadual. Então, em âmbito municipal, a gente tem isso aqui. E aí, quando a gente chega, né, forma essa estrutura, e aí tem a composição do núcleo, no caso, o CREA Minas Júnior Núcleo Patinga, o que eles fazem lá dentro? São palestras, semanas de engenharia, né, seminários, cursos, visitas técnicas, ações sociais, parcerias. Essas atividades, elas compõem o que a gente chama de uma capacitação técnica para aquele futuro profissional chegar mais bem preparado no mercado de trabalho. Então, a gente também percebe que dentro das instituições de ensino, muitas vezes a gente tem a defasagem de algum software que não deu tempo de aprender na matéria, né, ou até mesmo que é muito novo, ainda nem está na grade curricular, que a gente precisa estar conhecendo alguns assuntos que são muito relevantes e que muitas vezes a gente não discute, né, e acabam se perdendo. E aí, dentro disso, a gente traz essa complementação profissional. Quem desenvolve são os próprios alunos. Então, dentro do núcleo, aquelas coordenações, né, elas simulam o funcionamento de uma empresa. Então, aí vai ter a pessoa que vai gerenciar, vão ter as coordenações que vão executar nas suas determinadas áreas, mas todo mundo vai falar sobre engenharia, agronomia, geociências, né, que são os temas relevantes vinculados ao sistema. E aí dá para você levar para
né, você pode trazer um assunto que muitas vezes você está com dificuldade. Então, eu fiz engenharia civil e eu não aprendi a mexer no F-Tool durante a minha graduação, ou no AutoCAD. Aí eu posso trazer, né, eu, em conjunto com os meus colegas do núcleo, posso promover um curso, né, de AutoCAD para estar capacitando os meus colegas, e tudo sem fins lucrativos. A gente tenta, né, fazer isso sem cobrar nada, ou se cobrar o mínimo possível só para estar custeando mesmo, né, para dar acesso a todo mundo. Então, assim, é muito legal, porque é uma oportunidade que a gente tem de colocar nossos projetos em prática. Então, muitas vezes, dentro da universidade também, a gente enxerga muita coisa, né, várias áreas amplas que a gente tem vontade de estar atuando, mas que não tem uma galera unida que quer colocar, né, isso para fazer acontecer. E o CREA Júnior é uma grande oportunidade. E, sobretudo, através das visitas técnicas, a gente consegue estar aproximando esses futuros profissionais das empresas, né? Através das ações sociais, a gente consegue construir um engenheiro mais humano, né? Trabalhando em prol da sociedade também, porque muitas vezes, assim, pelo menos na educação pública, é um investimento que é feito, né, naquele aluno, e, assim, no meu entendimento, a gente tem que, de certa forma, dar um retorno para a sociedade, no que diz respeito, seja, por exemplo, a estar promovendo um projeto de reforma do muro de uma creche de Patinga, né? E aí, dentro disso, a gente, através do acompanhamento de um profissional habilitado, está trazendo um retorno para a sociedade, né? A gente está mudando a perspectiva do ambiente daquela instituição que a gente está ajudando. Então, tem muita coisa assim legal que dá para fazer. A gente tem o CREA nas escolas, que é onde a gente vai dentro das escolas de ensino médio para estar incentivando esses alunos que ainda vão ingressar, né, num determinado curso, a estar cursando engenharia, agronomia, geociências, né? E às vezes você, naquele momento que você vai ali na escola e fala para ele como é que é o seu curso, está mudando a vida de uma pessoa. Então, a gente costuma falar que realmente o CREA Júnior, ele transforma muitas vidas. Todas essas 700 pessoas que participam, elas participam, tipo, não ganham monetariamente falando por isso, participam porque gostam mesmo, porque querem fazer acontecer. Então, é muito legal isso. E aí, a gente tem um alcance muito grande, né? Hoje, a gente já tem, totalizando as nossas redes sociais, mais de 85 mil seguidores, então já é um programa que é reconhecido. A gente teve experiências, por exemplo, de candidatos que foram se inscrever na Ambev e que falaram, né, que foram do CREA Júnior, e aí os gestores já tinham participado, identificaram que seria, tipo, um candidato que teria o potencial de estar se desenvolvendo, por participar de um programa, né, que é voluntário, por estar ali querendo se desenvolver. Então, a gente já está tendo esse retorno, né, da sociedade, de certa forma, com o reconhecimento. E aqui os objetivos, né, que foi o que a gente estava comentando, discutir o futuro profissional, o papel social, né, formar jovens lideranças para estar ocupando aí futuramente esses cargos dentro do conselho, né, implementar ações sociais, promover atividades de valorização profissional da área tecnológica, discutir ética profissional, apoiar movimentos empreendedores. Isso pode ser feito das mais diversas formas possíveis. A gente tem uma variedade de projetos muito grandes e os núcleos, eles têm toda a liberdade para estar executando isso. O que a estadual faz? Ela dá as diretrizes. Então, olha, vocês podem fazer isso dessa forma, né? A gente tem as documentações que os núcleos, eles têm que estar seguindo para estar desenvolvendo as atividades, mas todo mundo tem espaço ali para estar colocando as ideias em prática. E aí, o que é legal também de trazer é que o CREA Júnior, ele tem, né, um momento muito único, assim, que é o Seminário de Jovens Lideranças, que é um evento anual, onde acontece a capacitação dos nossos membros dirigentes. E aí, nesse seminário, né, ele ocorre aqui em Belo Horizonte, aqui na sede do CREA, a gente tem uma premiação dos melhores projetos, é um momento onde a gente tem as eleições, né, do CREA Júnior, e a gente tem a oportunidade de conhecer gente do estado inteiro, né? Então, quando a gente fala que tem um AC e DC do CREA Júnior, né? Mas não é antes e depois de Cristo, não, é antes e depois do CREA Júnior, que a gente vem, participa, entende o que é, e aí passa
né, a estar entendendo a grandeza mesmo, sabe, do quanto que a gente consegue estar fazendo contato em Minas Gerais inteiro. Bom, e aí por que participar? Como eu já disse, colocar suas ideias em prática, né? Se você tem alguma ideia dentro da sua cidade, né, de transformar o ambiente ali, seja dentro da engenharia, da agronomia, né, ou dos cursos afetos à área tecnológica, esse é um momento para você estar colocando em prática, promovendo engenharia pública, né? Desenvolver a capacidade de liderança, porque a gente aprende a liderar e ser liderado dentro do programa. Então, eu, por exemplo, quando entrei no CREA Júnior, eu entrei no meu primeiro período, fui galgando os cargos até chegar na presidência estadual, fui presidente nacional do programa, e com isso eu conheci gente do Brasil inteiro, né? Mas isso foi uma longa trajetória, então a gente tem a capacidade de se desenvolver, de se promover, né? O CREA Júnior, ele valoriza muito a meritocracia. Então, a partir do momento que você trabalha, não falo que é nem um trabalho, né? Mas que você se dedica, você é reconhecido por isso. E aí você tem a oportunidade de conhecer, fazer um network fantástico, porque você conhece muita gente, né? Seja através dos cursos que você promove, ou seja através dos eventos do CREA Júnior mesmo, se aproximando das entidades de classe, das instituições de ensino, ser um profissional mais informado. Eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje já é um ganho enorme para que vocês saiam na frente no mercado de trabalho. Então, às vezes, alguém que não participou aqui hoje não sabe nem o que é o CREA Júnior, não sabe o que é o CREA, vai chegar lá na frente e vai ficar todo desinformado. Mas aqui vocês já têm uma boa noção e vão poder estar, né, saindo profissionais mais completos. Trabalhar em equipe e difundir o conceito de valorização profissional. Bom, acho que era essa proposta que a gente tinha para trazer para vocês. Aqui tem o nosso contato, né? Se vocês quiserem escanear aí o QR Code, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Pessoal, vocês aí, os participantes aí, se tiverem alguma dúvida, alguma para perguntar a Tainá, tanto o Idílio aí, está aberto aí para vocês aí, tem uns 10 minutos ainda. Então, deixo aí a palavra para vocês aí. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, por favor. Ninguém com dúvidas, pessoal? Foi tudo esclarecido, bem claro. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não precisa ficar sem com a dúvida, não. É melhor perguntar e esclarecer, ok? A minha dúvida quanto à fiscalização do CREA é o seguinte: eu fui fazer uma prova uma vez e estava indagando. Fala um pouquinho mais próximo do microfone, nós não estamos ouvindo, por favor. A minha dúvida em relação ao CREA é o seguinte: fui fazer uma prova e nessa prova estava indagando sobre os poderes públicos, né? Digamos assim, vocês falaram aí através do CREA Júnior que faz um processo seletivo, correto? Processo seletivo tanto para os candidatos que querem participar do CREA Júnior. A minha questão mesmo, a minha dúvida é sobre obra. Igual, por exemplo, quando há uma intervenção numa rua, onde uma prefeitura faz uma obra, o CREA, normalmente eles comunicam o CREA antes? Como é que é? Como é que é feito isso? Essa é a minha dúvida particular. Na verdade, esse não é o papel do CREA, tá certo? Então, o Conselho, quando a gente fala da fiscalização, é uma fiscalização de registro do profissional, da obra, tá certo? Isso aí não é uma fiscalização como se fosse uma execução de obra. Tá? Então, a prefeitura, por exemplo, numa obra pública, ela está fazendo uma obra, ou alguém está construindo um galpão, está construindo um prédio, né?
tem um problema lá na obra de interdição de rua ou alguma outra coisa, não é o CREA que tem que ir lá fiscalizar, tá certo? Então, se a gente for na obra, nós vamos fiscalizar registro da empresa, dos profissionais, né? Então, esse é o papel do conselho. Às vezes, realmente, confunde um pouco, né? Igual, por exemplo, eu mesmo tive uma solicitação um dia aí de um patinga, a pessoa encontrou comigo, foi até um procurador do Ministério Público. Ele falou, estou precisando do seu apoio e estou vendo um problema numa obra ali que eu acho que ele é um risco. Então, esse é um problema assim, que nós temos vários órgãos na prefeitura. Então, a Defesa Civil, por exemplo, se você vê uma condição de risco numa obra, o CREA, ele apoia a Defesa Civil. Mas quem deve ser comunicado é a Defesa Civil. Entenderam? Então, assim, é muito importante esse limiar aí, para não confundir. Por exemplo, você passa num viaduto e vê uma trinca no viaduto. Okay. Opa, nós temos que acionar o CREA para ir lá ver aquilo ali. Não, você tem que acionar a Defesa Civil e, através da Defesa Civil, ela vai acionar o CREA para ver qual profissional é responsável pelaquela obra, para ver toda a documentação o acervo ali daquela obra, de projeto, quando que foi feito, tá certo? Então, aí a gente faz uma varredura em toda a documentação da obra e a documentação em cima do profissional responsável pela obra. Correto, certo? Obrigado. Mas muito boa a sua pergunta para a gente esclarecer isso aí. O CREA ele não tem um poder de embargo sobre a obra, mas o que é legal falar é que, por exemplo, ele vai atuar em cima da regulamentação do profissional, se ele tem condições de estar exercendo aquilo. Né? Então, ele parte desse pressuposto, que se ele formou, ele tem atribuição para aquilo, ele pode estar exercendo aquilo. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Brian. Bom, assim, minha humilde opinião, né? Eu vejo outros conselhos, tanto de advocacia, na área da medicina, né? Eu acho, assim, que os conselhos, até inclusive o CREA, atuam às vezes de modo um pouco passivo. Essa é a minha opinião. Não conheço a instituição para falar 100%, mas meu ponto de vista. Porque eu acredito que o conselho, como representação de um profissional, seja de qualquer área que for atuante, né, ele deveria, digamos assim, cobrar como representante do profissional maior das autoridades públicas, né, que ele tem poder público. Concorda? Porque, tipo assim, ele consegue interagir com as cabeças que estão à frente do nosso país ou até mesmo do município. De forma que é uma cobrança para atuar, porque eu vejo o seguinte, tem muitas obras, por exemplo, legais, que poderiam estar valorizando a mão de obra, o conhecimento do profissional que está formando ou já é formado, ou até mesmo empresas, mas, às vezes, o município deixa aquela abertura ali da forma que cria ilegalidade. Então, por exemplo, se eu entrasse agora no CREA, eu não veria uma vantagem no sentido de valorização, mas sim de um registro, uma confiabilidade que quem vai estar, o cliente, ou seja, contratando, estaria me gerando, né? Eu gostaria de ter uma explanação, vamos lá, assim, do que o Conselho de Engenharia estaria praticando para que essa cobrança ou essa efetividade dos órgãos públicos poderia estar trabalhando para que seja realmente valorizado o profissional. O Brian, só fazendo um comentário, aí o Léo também, se quiser, né, passou por aqui também junto com a gente. É oportuna a sua pergunta, porque às vezes é aquilo que eu falei na resposta que eu dei anteriormente, né? A gente procura estar fazendo essas parcerias exatamente para a gente mostrar esse papel aí do profissional e a importância, né, tanto dos órgãos públicos de estar reconhecendo isso aí, certo? Valorizando o profissional. Então, como que o CREA participa disso aí? Através,
né, do apoio aí aos órgãos municipais e federais, né? E às vezes vocês acham que não, mas o CREA autua também esses órgãos em função de algumas não conformidades, até de profissional. Por exemplo, quando uma prefeitura solta uma licitação aí para alguma obra pública, ou solta alguma licitação para contratação de profissional, e ela coloca lá o curso aí para engenheiro civil, e ela coloca até o salário do cara, do profissional. Né? Ela coloca lá, engenheiro civil, R$ 2.800. Né? Aí fala assim, pô, o CREA não pode... Aí, através do sindicato, porque o sindicato dos engenheiros, existe uma lei do salário mínimo do profissional. Hoje, o salário mínimo do profissional é 8,5 salários. E a gente tem procurado, né, não através do CREA, que o papel do CREA não é esse, mas nós temos sindicato que tem esse papel. Então, essa parceria aí com essas entidades, nós fazemos através disso aí, né, de fortalecer isso. Então, assim, hoje, por exemplo, nós tivemos notícia, né, ontem o presidente da FIENG, junto com o governo, por exemplo, caiu uma taxa aí de incêndio, né, que a gente tinha que pagar, tinha que recolher. Então, isso tudo é um trabalho que é feito em parceria com o CREA. Hoje, por exemplo, o engenheiro, para ele fazer um projeto de incêndio, ele tem que pagar uma taxa para o Corpo Bombeiro de quase R$1.000, aproximadamente. Então, a gente tem trabalhado através disso para poder mostrar que a gente consegue eliminar algumas coisas. Então, assim, essa proteção do profissional, ela é feita através do conselho. Agora, o benefício, a gente vê em cima disso aí. Por exemplo, quantas empresas não pagavam salário mínimo profissional para o empregado? Aí a gente, através do sindicato, você tem uma fiscalização. Agora, o CREA fiscaliza o quê? Fiscaliza o responsável técnico. Aí a empresa tem que reconhecer porque às vezes a empresa coloca o profissional lá como responsável técnico, mas não quer pagar um salário mínimo do profissional para ele. Né? Não quer recolher uma RT para ele. Aí sim, aí o CREA entra na fiscalização. E nós temos feito isso com bastante empenho aí, né? Tentando fazer esse trabalho. Entendeu? Então, é isso aqui. Nós temos que estar cada vez mais entendendo esse papel aí do Conselho. Edílio, deixa eu dar uma contribuição para o Brian, até porque o tempo está no fim. Mas excelente a pergunta do Brian. Brian, eu vou fazer duas colocações e depois nós vamos falar um pouquinho sobre lei e ideologia. Tá? Mas primeiro é o seguinte, você falou sobre o registro. O CREA é igual ao Detran, tá? O CREA é igual ao Detran. A escola é igual à autoescola. Ela te ensina, ela te capacita. Mas quem te habilita, quem te dá a permissão para exercer a sua função é o CREA. Assim como você pode aprender a dirigir com seu pai, mas você só pode dirigir legalmente quando você tem a carteira de habilitação do Detran, perfeito? Então, nós falamos de uma questão legal. Você só pode exercer a profissão de engenheiro com o registro do CREA em dia. Ponto. Você falou sobre a atuação do CREA. Aí nós podemos falar sobre lei e sobre ideologia. Qual que é o papel do CREA? Proteção da sociedade. Como que ele o faz? Através de fiscalização em todos os segmentos da engenharia, garantindo que só e somente só profissionais habilitados e capacitados estejam exercendo, porque garante para a sociedade que o profissional está construindo um prédio, ou está fazendo um aço dentro de uma Minas, ou dentro de uma CST, ou que está fazendo uma peça de carro dentro da Fiat, né, ou que está projetando um circuito elétrico de um transformador para uma rede de transmissão, seja um profissional que teve o conhecimento na escola e que tem a habilitação do órgão competente, que é o CREA, para exercer a profissão. Esse é o papel do CREA, é isso que ele se limita, porque é isso que a lei o limita. Vamos falar de ideologia agora, o que você falou. O que mais que o CREA pode fazer? Aí eu concordo com você. Nós podemos abrir um leque de opções aqui. E a gente trabalha lá dentro do CREA, eu atuei muito, Edílio atuando muito, Tainara muito,
para tentar ampliar esse leque. Exemplo, existem diversas incursões do CREA na Câmara Municipal, existe projeto de lei para exigir que os edifícios tenham um profissional de engenharia capacitado, habilitado para fazer plano de manutenção e plano de suspensão. Lembra que caiu uma placa na cabeça do menino lá no Rio de Janeiro? Então, cadê o profissional que garante que o prédio está sendo feito sua manutenção, que a sua estrutura está intacta, que não vai acontecer um desastre? Só um profissional de engenharia é capaz disso. Estamos brigando com o Corpo Bombeiro para que ele tenha no seu quadro profissionais que sejam capazes de avaliar os projetos de AVCB, porque o projeto de AVCB é um projeto de engenharia. Para avaliar um projeto de engenharia, tem que ser um profissional habilitado, capacitado. Perfeito? Então, existem várias frentes dessas que eu estou te falando, Câmara Municipal e esfera federal, de proteção da categoria de reserva do mercado que nos compete. Teve brigas homéricas com os arquitetos, né? Agora estão tendo brigas com os técnicos, para garantir para a sociedade que o cara que vai projetar o carro, ele tem um conhecimento que garanta o projeto do carro, que ele seja feito, e que você possa dirigir seu carro com sua família com segurança. Mas eu concordo com você, o CREA pode avançar mais, mas é a lei que não permite. Diga, Edílio. Só complementando aí esses exemplos que você deu aí, né? Acho que a gente sai assim, por exemplo, eu moro num apartamento, num prédio onde tem um elevador. E às vezes eu moro ali há tanto tempo, sou dono de um apartamento, né? Eu tenho lá o síndico e tal. Quem faz manutenção no elevador daquele prédio? Então, se o CREA não vai lá fiscalizar o prédio síndico, o CREA chega lá e fala, qual é a empresa que é? Não tem empresa nenhuma que é responsável por isso aqui, não. Então, esse é o que a gente tem que cada vez mais exigir, né? Agora, se uma empresa faz manutenção no elevador do prédio onde você mora, é papel do CREA cobrar quem é o responsável técnico pelaquele elevador, quem é o responsável técnico pelaquela manutenção. Vamos ver se ele recolheu uma RT para ele fazer aquele serviço. Então, e aí tem uma série de segmentos que o CREA, na sua fiscalização, ele tem que estar fazendo esse papel. E com isso, nós vamos exigindo que cada vez mais nós tenhamos profissionais habilitados, regulamentados, para exercer uma profissão. E aí, com isso, a gente está defendendo a engenharia. Nós estamos defendendo a sociedade. Não é isso? Então, esse é o papel fundamental que a gente tem que ter e o entendimento, né? Sem contar que é muito importante também, né, Edílio, que desde o curso de graduação até enquanto nós viramos profissionais, a gente está participando ativamente, porque o conselho é uma construção coletiva. Então, a partir do momento que a gente vê uma obra que não tem placa, que não tem, né, registro de nenhum profissional ali sendo feita, mas é o meu vizinho, é meu conhecido, e não tem nenhum profissional acompanhando, a gente está sendo conivente com o exercício legal da profissão. Então, é legal falar também que o CREA dá instrumento para que todo mundo participe, né? A sociedade como geral. Então, eu vou ser uma futura profissional, mas eu tenho que começar a resguardar, né, o mercado da minha profissão. Então, se eu vejo lá a obra que não tem placa, eu vou tirar uma foto lá no aplicativo do CREA e mandar, obra sem placa, gentileza, fiscalizar. E aí o CREA tem um prazo de 30 dias dentro do aplicativo para fiscalizar e te dar um retorno. Então, é no aplicativo, está na palma da nossa mão, né? Além de outros instrumentos que tem para fazer denúncia. E não é algo que você está prejudicando, cara, muito pelo contrário, você está resguardando, né, que aquela atividade de engenharia que está sendo exercida ali, ela vai ser feita por alguém competente para depois não vir a dar um problema lá na frente, da obra cair e tudo mais. E isso é em todos os segmentos, né? Seja da engenharia de alimentos, seja da engenharia civil, seja da mineração, da indústria. Então, toda produção, toda fabricação, toda montagem, você tem um responsável técnico. O último exemplo que nós tivemos aí, que uma repercussão muito grande, foi o caso aí de Baker, né? Certo? Então, engenheiro de produção. Quem era o engenheiro de produção? Como é que está? A primeira coisa que vieram no CREA era toda a documentação da empresa e do profissional responsável. Então, assim, é uma linha que a gente tem que cada vez mais, em todos os segmentos, ter um responsável técnico e, com isso, abrir mais mercado, abrir mais espaço para toda a engenharia.
Pessoal, infelizmente aí o prazo nosso se esgotou. Edílio, Tainá, novamente quero agradecer aí a presença de vocês, maravilhosa apresentação. Espero aí que prontamente essa pandemia acabe e a gente leve vocês lá na instituição, vai ser muito interessante. Léo, obrigado aí pelo convite aí, esse convite aí com o Edílio e com a Tainá, agradeço aí, ok? E, pessoal, espero aí vocês aí, continuem participando, nós temos até sexta-feira aí as apresentações, os workshops aí, continuem participando aí, que com certeza vocês estão ganhando conhecimento, ok? Obrigado aí a todos aí, um abraço aí, obrigado Edílio novamente, obrigado Tainá, e obrigado Léo. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, tá? Tá bom, um abraço. Valeu, um abraço para vocês aí, tudo de bom. Hoje tem galo, hein? Hoje tem galo. É isso aí, um abraço. Um abraço.